Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa da disciplina Física para Computação. E essa aula de hoje, da mesma maneira que aconteceu na aula de ontem, nós vamos destiná-la para a correção das atividades, tá? Então, na aula de ontem, nós fizemos a correção das atividades do módulo piloto e na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades do módulo 1, ok? E aí já vamos começar aqui pela atividade do Encontro EAD 1, realizado no dia 20 de maio de 2020, aulas 44, 45 e 46. Bom, turma, essa atividade aqui, ela basicamente ela estava tratando a respeito dos conceitos básicos, introdutórios de eletromagnetismo, do magnetismo, tá? E aí eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa na internet, em livros, revistas, né, e sites, né, a respeito do uso, né, e os conceitos do magnetismo e do eletromagnetismo, ok? Então a primeira coisa que vocês precisavam fazer aqui era descrever alguns desses conceitos básicos, tá, sobre o magnetismo, sobre o eletromagnetismo, que foram os conceitos que nós trabalhamos em sala de aula e também buscar destacar quais são as vantagens, as desvantagens do uso desses princípios do eletromagnetismo nas construções desses equipamentos, tá? Então, por exemplo, né, dentro dos equipamentos construídos para a área da ciência da computação, pensando num computador, por exemplo. Então, vocês ressaltarem, né, quais são os tipos de aplicação utilizados, destacar quais são as utilidades que você poderia ter em máquinas elétricas em geral, por exemplo, pensando em um computador, você tem um cooler lá, a ventoinha, né, de resfriamento do processador e da própria fonte. O uso da indução magnética também para a gravação de dados no HD é uma outra forma. Os próprios indutores em si, né? Então, como é que funciona o indutor, para que ele serve, né? Suas aplicações na eletrônica em geral, né? Incluindo a placa-mãe do computador, a própria circuito da fonte, entre outros, né? Smartphones também. E também o uso para as telecomunicações, tá? Embora a gente não tenha aprofundado nessa parte durante a aula, as ondas eletromagnéticas elas são utilizadas nos princípios da comunicação, tá? Então você tem diversos tipos de ondas, né? E uma das formas é o uso das ondas eletromagnéticas para a transmissão de sinais, de dados, né? Nas diversas frequências, né? 2G, 3G, 4G, 5G, CDMA, TDMA, rede LoRa, rede Wi-Fi, rede Li-Fi. Então, tudo isso aqui você poderia contemplar. Então, a ideia da atividade, né, era fazer esse destaque a esses pontos principais do eletromagnetismo e escolher um ou talvez, né, dois ou mais desses exemplos de aplicação e destacar, ok? Então, em linhas gerais, essa era a nossa atividade dessa aula, tá bom? Então, peço por gentileza que vocês verifiquem a atividade de vocês, se ela ficou correta, né? E caso não tenham ficado, vocês, né, sugiro que vocês deem uma pesquisada a mais para vocês se aprofundarem um pouco mais nestes conceitos que aqui estão, ok? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.